E eu começo o programa com um convidado que você ama. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Você ama e é muito. Nosso convidado é queridíssimo. Ele sempre traz um assunto pontual. Ele tem mudado a vida de milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. E hoje ele trouxe um papo sobre o boicote, pessoal. Às vezes você está aí se boicotando, impedindo o progresso na sua vida e precisa aprender a quebrar tudo isso. A gente vai falar de síndrome do impostor, que é uma desordem psicológica em que a pessoa não consegue aceitar nem admitir suas próprias conquistas. Mas ele vai explicar melhor do que eu, que esse assunto é dele. Então a gente recebe com muita alegria o terapeuta, escritor, com obras publicadas no Brasil, em toda a América Latina, William Sanches. Com essa apresentação, eu já fico... Não podia autoestima ser blindada. diferente, não podia. Já te falei, né, que eu fico toda boba quando as minhas amigas, eu tenho um grupinho de amigas de escola, às vezes elas mandam assim, William Sanches, eu penso, gente, é meu amigo, né? É tão gostoso, É uma né? delícia saber que você Esse está é o aqui verdadeiro com a gente amigo, sempre. Cláudia, que é aquele que torce pelo sucesso do outro. E eu torço, você sabe Obrigado, disso, e né? eu por você também, sempre. Que bom. E toda vez que você vem aqui, eu aprendo contigo. Isso tem feito a minha vida melhor. Obrigada, viu? Obrigado. Eu li uma coisa bonitinha outro dia que falava assim, quando a gente escuta, a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Quando a gente fala, a gente repete o que já sabe, né? Mas aprende também, e aprende né? também com aquilo que você já sabe, né? Passa pra frente. Mas quando você escuta, você tem uma oportunidade incrível de aprender coisas novas, né? É verdade. E é bacana quando a gente para pra ouvir como um programa desse que eleva a nossa autoestima, eleva o nosso astral, faz você ser uma pessoa melhor, com pautas pontuais pro dia a dia, como essa hoje do síndrome do impostor, né? Maravilhosa. Isso é bom demais. Vamos aprender? Vamos. Todo mundo tem um impostor dentro de si? Eu posso dizer que a gente tem um impostor em maior ou em menor grau, em maior ou menor nível, né? Porque não dá para você falar o tempo todo assim, eu não tenho impostor aí dentro. Pronto, já está se autoafirmando, já está o tempo todo querendo dizer que não tem. Pode ser que tenha. O que será que é esse impostor dentro de você? A única coisa que você pode matar hoje dentro de você é esse impostor, essa impostora que mora aí dentro de você. Porque com certeza está te atrapalhando. E a gente vai falar sobre alguns comportamentos para as pessoas irem pensando assim, eu tenho isso aí, será que eu tenho um impostor ou não? Nessa mais alta escala ou em menor. Tem algumas pessoas que têm um impostor gigante que está bem aí alimentado dentro de você, que vai atrapalhando sua vida, vai fazendo você andar para trás ou simplesmente não evoluir como você pode evoluir, como você pode aprender, como você pode trazer tantas coisas positivas para O você, impostor né? é aquele que fala mentiras. Então, o impostor interno é aquele que fala mentira a seu próprio respeito. Para si, exatamente. Sabe que a mente da gente é tão incrível que ela só afirma. Ela só vai afirmar. Então, todo o teu pensamento é um pensamento de afirmação. Então, se eu afirmo sou feio, é afirmação. Se eu penso eu não posso conquistar aquilo, é uma afirmação. Se eu penso eu não vou passar naquela entrevista de emprego, eu não vou conseguir emagrecer, eu estou sempre pensando e o pensamento é afirmação. Então, nós estamos sempre com pensamento. A síndrome do impostor, essa ordem psicológica, ela está agindo dentro da mente da gente, essa desordem, na verdade, psicológica, está agindo dentro da gente quando vai fazendo com que a gente não consiga avançar. O primeiro perfil, assim, terrível, que a pessoa que tem a síndrome do impostor já precisa perceber se tem aí mesmo dentro, é o tempo todo se autoafirmar. A autoafirmação exagerada. Sabe aquelas pessoas que ficam o tempo... Vou pegar esse exemplo. Ficam o tempo todo afirmando que são ricas? Na verdade, não são, né? Porque elas não estão contando para outra pessoa que são ricas. Elas estão, na verdade, contando para elas mesmas. Então, ela afirma. Daí, ela fica o tempo todo falando, não, porque eu troquei de carro, porque eu fui fazer aquela viagem para a Europa, porque quando eu jantei naquele restaurante, aí nós fomos naquele jantar maravilhoso. Autoafirmação. Pode ter aí dentro de você um impostorzinho vivendo, fazendo com que você não se sinta tão bacana assim, por isso você tem que afirmar para o outro aquilo que você é. Na verdade, aquilo que você é, mas não sente que é. Eu peguei o exemplo do rico, mas pode ser uma pessoa dentro de uma empresa. Às vezes, ela vem, o chefe lá, o coordenador dela, e fala assim, olha, surgiu um cargo, você vai para um cargo mais alto aqui dentro da empresa e ela diz assim, não, porque tem a Cláudia que é melhor, ela se comunica melhor, ela é melhor que eu, com certeza para esse... Ela está fazendo essa é uma falsa autoestima. Ela já é uma segunda característica, uma falsa autoestima, né? Que ela não tá com aquela bola toda, mas ela joga para outra, atenção para outra. Ou seja, ela tira a atenção dela mesma. Então tem aquela que fica trabalhando a autoafirmação e tem aquela que trabalha uma vergonha exacerbada, uma timidez absurda e ela fica o tempo todo se abafando. E aí ela não dá tudo que ela veio para ser, né? Porque eu tenho um amigo meu maravilhoso, Bruno Gimenez, ele diz assim, você tem que vir
para ser tudo aquilo que você veio para ser. Então, Deus colocou na gente tudo dentro do nosso DNA, dentro da nossa mente, dentro toda a nossa missão, todo o nosso dom. O dom do grego significa presente, todo o nosso presente, todas as coisas boas que a gente tem para fazermos coisas maravilhosas, grandes obras. E quando a gente escolhe não fazer grandes obras, eu estou abafando o meu talento. Então, eu estou alimentando, na verdade, toda a escolha que eu faço, eu posso avançar, como eu posso alimentar o meu impostor aqui dentro. Então, toda vez que eu trabalho uma afirmação ou que eu não faço alguma coisa, eu estou de novo alimentando o impostor que está dentro de mim, impedindo eu ser muito mais do que aquilo que eu sou. Vamos pegar um exemplo do dia a dia nosso. Às vezes, a mãe, ou a avó, ou a tia faz aquele almoço maravilhoso. Todo mundo elogia a comida. Ela fala assim, não, mas a salada não ficou boa. A salada não ficou do jeito que eu queria. Então, ela pega um ponto que foi ruim naquele almoço, que não ficou do jeito que ela achou que ficaria, e ela passa o almoço todo falando da salada. Ou seja, ela tira o foco das coisas boas que ela faz. Nossa, isso acontece tanto. Bom que você deu o exemplo da tia, porque Sim. isso acontece com muitas mulheres que cozinham. Sim. Né? Impressionante. E olha, é legal porque isso dá um alerta pra gente, como se tocasse a campainha. A partir daí, você já pode entender que provavelmente você faz isso em outras áreas também, né? Eu vou dando o exemplo do nosso dia a dia, porque nós somos humanos e é legal no dia a dia a gente perceber. Eu presto muita atenção nas coisas que eu falo, porque às vezes, há um tempo atrás, antes de começar a trabalhar com autoestima, você pega o tema que você vai trabalhar, que mais você precisa. Às vezes as pessoas olham, o William escreveu um livro de autoestima, ele tem uma autoestima blindada, mas eu precisei tratar isso em mim, estou tratando e aprendendo sempre. O que eu percebi em mim lá atrás? Quando alguém elogiava, por exemplo, camisa bonita, William, mas faz tempo, sabe, faz tempo que eu tenho, ela tá meio apertada. Eu dava uma defesazinha da camisa. Ou imagina, não é tão bonita assim, sabe? Peraí, a pessoa só estava me elogiando, era só dizer muito obrigado. Ou quando ela falava, William, sua palestra foi maravilhosa, mudou minha vida, mexeu. Não foi boa não, sabe? Porque a outra que eu fiz semana passada foi muito... Não, para aquela pessoa foi muito legal, para aquela pessoa foi muito bonito, para aquela pessoa a camisa tá bonita, para aquela pessoa o almoço foi maravilhoso. Então, trabalhe dentro da sua mente já uma afirmação positiva, que é, eu fiz bem e ponto, acabou. Porque lembra que eu falei que o pensamento sempre afirma? Então, se eu tenho pensamentos negativos e eu não curo isso em mim, porque não é o médico que te cura, não é o terapeuta que te cura, é você que se cura, né? Então, você com a sua fé, você vai se curar. Agora, se eu me distraio, então a gente tem várias coisas à nossa volta para nos distrair. Então, eu posso, por exemplo, não querer pensar na minha dor, daí eu bebo. Eu não quero pensar na minha dor, eu vou ver coisinhas bobinhas no WhatsApp. Que é legal, te distrai também, mas é bom de vez em quando. Mas quando isso é exacerbado e está tirando você da tua realidade, na verdade está distraindo você. E distraindo você do quê? Daquela dor, daquele estado de sofrimento. Ele, lembra, distrai a sua mente, não te cura. Se você acha que você, distraindo a tua mente da dor que você está sentindo, vai te curar, você está enganado. É enfrentar. Enfrentar é ir em frente, né? Vamos em frente, vamos seguir. Então, eu olho para aquele obstáculo, pode ser a sua depressão, pode ser a sua ansiedade. Olho para aquilo que eu posso limpar, olho para aquilo que eu posso curar em mim e enfrentando, encarando aquilo, é que eu consigo tratar. Como? Trabalhando as afirmações positivas, ou seja, você está reprogramando a tua mente. A nossa mente, Cláudia, ela tem um conjunto de crenças e hábitos. Esse conjunto de crença não tem nada a ver com religião, é aquilo que você acredita com muita força. Os seus hábitos constroem o nosso paradigma. E a gente vê o mundo com esse paradigma. Quantas pessoas a gente encontra durante a semana que fala assim, tá difícil, né? Aí se relacionar tá difícil, não tá? Lidar com o ser humano é difícil. Você já deve ter encontrado essa semana alguém falando assim, tá difícil. Para essa pessoa vai estar difícil. Porque, veja, o conjunto de valores e paradigmas dela diz que é difícil se relacionar. Então, ela acredita. Vamos imaginar que a pessoa passou por uma experiência ruim de um relacionamento. Aí ela fica dentro dela assim, nunca mais eu quero amar ninguém. Nunca mais eu quero amar ninguém. Ela vai alimentando o impostor dentro dela, que impede ela de se relacionar. Olha como nós podemos mudar o nosso pensamento. Eu sei que existe o amor, porque eu amei. Não é porque terminou o namoro que eu não amei.
Não é porque você ficou 5 anos com uma pessoa e você fica pensando, eu deveria ter ficado 20 e não deu certo. Não é assim que as pessoas falam, não deu certo meu relacionamento. Meu Deu, relacionamento né? acabou. Sei lá, pelos 20 anos. Pois é. E aí deu certo o tempo que precisava dar. Eu aprendi o tempo que eu precisava aprender com aquilo. Mas nós ficamos olhando para o lado da dor, do sofrimento e mais aquilo a gente aumenta na nossa mente. Quando eu mudo, remodelo, ó, existe amor. Enquanto eu estiver vivo, eu vou acreditar no amor. Pronto, eu já deixei uma abertura para coisas novas chegarem para mim. Muito bom. Isso eu acho muito legal quando a gente fala, quando a gente expressa, mas muitas vezes está contido. A gente nem percebe que tem esse impostor. Sim. Talvez seja o caso das pessoas pessimistas. O pensamento pessimista, né, aquele que está sempre pensando negativo, ele tem a mesma reprogramação de quem vai ver o perfil de ser vítima, de quem vai ver sempre que as coisas não dão certo, de que o país é muito difícil, está em crise, ninguém prospera, ninguém avança aqui. O conjunto de paradigmas dele é do pessimista, então é um padrão dele. Ninguém nasceu pessimista, você aprendeu a ser pessimista ou positivista. Quando que você deixou de ser pessimista para ser positivo? Quando você começa a prestar atenção na sua mente. Tudo que você viveu até agora foi muito importante para você porque te trouxe até aqui. E Jesus nos ensinava muito isso. Jesus sempre quando chegava alguém diante dele, que acontecia um milagre, Jesus dizia agora, vai, não peque mais, vai construir uma nova realidade, vai e aprenda uma coisa nova, vá. Esse vá de Jesus é tão forte porque ele está dizendo, continue, vá caminhando, construa o seu caminho, só você conhece os seus passos. Mas até aqui, tudo que você fez te trouxe e te fez o ser humano maravilhoso que você é. Só que a partir de agora você tem uma coisa chamada consciência. E a consciência te traz automaticamente a responsabilidade. Se eu jogo, a culpa foi da Cláudia, porque ela não me falou, porque ela não me tratou com carinho, porque ela era grosseira, por isso que eu agi de forma grosseira com ela. Eu estou sendo a vítima de novo, eu volto para o padrão do pessimista. Isso acontece muitas vezes sem a pessoa perceber, né? A gente estava conversando Sim, lá fora. é. Às vezes enquanto a pessoa está lá na barriga da mãe, ela já se sente rejeitada, porque de repente foi uma gravidez indesejada, às vezes era um menino e a mãe queria uma menina, Sim. aí depois a criança pequenininha faz as coisas erradas, e aí os pais, claro que não é com intenção Sim. de destruir a personalidade da pessoa, a autoestima dela, mas fala, você deixa tudo cair no chão, você é desastrada, isso tudo vai criando. Você não serve para nada. Então, isso vai ficando dentro da gente, né? É muito interessante o que você falou, porque, veja só, os seus pais também possuem o padrão de crenças deles. E os nossos pais fizeram para nós o melhor. Eu não tenho dúvida que os nossos pais derramaram tudo com amor. Até as broncas erradas que eles davam na gente, às vezes que eles colocavam a gente de castigo e falava pra gente assim, você vai ficar pensando no que você fez de errado aí. Ou seja, eu vou ficar pensando mais naquilo que eu fiz de errado, né? Derrubei o copo, baguncei alguma coisa. Minha filha diz, não liga não. Ela fala pra visita, né? Não liga não, tá? Não liga não, porque minha filha é desastrada mesmo. E você vai comprando aquela ideia. Ou a mãe, quando vai nascer o filho ou a filha, fala para a filha, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção no que vocês estão falando para os filhos de vocês. Porque você fica assim, olha, eu queria um menino, tá? Mas veio você, veio uma menina. Ou o contrário, eu queria uma menina e veio você, mas eu não estava esperando. Tinha até comprado roupa já cor-de-rosa para você. Aí quando você nasceu, a mãe teve que comprar tudo de novo. Tem muito isso. Então, mais do que estar grávida também e não colocar amor, não aceitar aquela criança, é você reafirmar aquilo para o subconsciente. Na primeira infância, até ali os 7 anos, que a gente está construindo as nossas crenças mais fortes. Eu vejo meu sobrinho, ele fala assim, tio, eu sou forte, eu sou inteligente. E aí a gente reforça, sim, você é. Então, o que é legal? Reforço positivo. Você falou uma coisa interessante, Cláudia, que também as pessoas não perceberem que tem isso, né? Por que a gente não percebe? Porque entra no automático. No piloto automático, a gente não presta atenção. A crença, ela é tão verdade para mim que eu falo sem perceber. Homem nenhum presta, pau que nasce torto nunca se direita, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Não, eu vejo, às vezes, William, pessoas com potencial enorme e que não fazem absolutamente nada, porque elas acreditaram que elas não prestariam para nada, que elas nunca seriam uma pessoa de sucesso, nunca seriam... como assim, felizes de verdade, prósperas, sabe? abundantes, com a né? possibilidade de se sentirem plenas. Tem gente que nasce O maior limite, o maior limitador é a nossa própria mente. Porque você pode falar alguma coisa para mim e se eu não acreditar no que você me fala, isso não tem força.
Então, aquilo só tem força para mim quando eu interiorizo na minha realidade. Então, existem as crenças que são as crenças sociais, que é o que falam pra gente, as crenças hereditárias que os pais passam e as pessoais, que é quando eu sinto. Então, por isso, quando o namorado trai, o marido trai, e você sente aquela traição, te doeu, te tornou uma crença pessoal muito forte. Então, ela dá mais trabalho de limpar. Por isso que quando você só distrai a tua mente, você não está curando aquilo. E você alimenta mais o teu impostor. Então aparece até um homem super bacana na tua vida, próspero, quer te amar. Mas por você ter uma crença pessoal muito forte de que homem não presta, de que ele vai te trair, que homem nada quer nada sério. E tem uma crença que tem muita gente que fala, que diz assim... Ninguém quer nada sério. Quando você fala ninguém quer nada sério, você se inclui. Então, você não vai encontrar isso mais. A vida te dá mais do mesmo. Caramba, como é forte isso, né? A vida te dá mais do mesmo. Então, se eu acredito que você é enganado, se eu acredito que você é traído, se eu acredito que você é roubado, vem disso pra mim, porque eu me conecto nisso. William, você tá dizendo que tudo a culpa é minha? Lembra, quando você tem consciência, pensamento cria realidade. Eu, como terapeuta, não tenho dúvida disso. É mais o que... Eu estudo muito isso, né? Então, não é simplesmente uma filosofia de vida. Quando você pensa, você fala. Quando você fala, se transforma em atitude. A atitude se transforma em hábito. O meu hábito constrói a minha realidade. Mas assim, uma coisa que eu até quero te perguntar, porque eu penso desse jeito, tem que ter atitude, porque também não adianta pensar, eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso e ficar ali parado, né? Até falei agora há pouco que eu acredito que Deus é o Deus do impossível, mas quando a gente faz o possível. Porque tem gente que entra nessa, né? O poder da mente. Não, vai acontecer que eu vou comprar uma casa, já coloquei a foto da casa em tudo quanto é lugar, mas não faz nada, né, para correr atrás dessa casa. Não vai aparecer casa nenhuma, né? Por isso que quando você só faz a visualização daquilo que você quer por si só não tem força. Eu tenho que visualizar, sentir, e quando eu colocar uma ação na direção, aí tem poder de fazer o impossível. Porque o impossível é só uma opinião de quem não conseguiu. E aí ele vai falar que é impossível, porque ele não conseguiu, mas você consegue, né? Então, quantas coisas? Jesus dizia, bata e será atendido, né? Mas tem que bater, né? Ore com... Não adianta ficar parado ali que a porta não vai abrir. Ore com fé, creia e será atendido. A oração, você já tem que visualizar, você sentir e fazer. Eu uso sempre uma expressão que diz assim, Deus não faz por nós, Ele faz através de nós. É através de nós que as coisas vão acontecendo. E através dos nossos pensamentos é que nós vamos construindo a nossa realidade. Eu prometi que ia dar uma característica que muita gente faz e não percebe, é a comparação. Sem ela perceber, ela olha para o outro, ela faz uma pequena comparaçãozinha interna. Isso é natural do ser humano. A gente aprende a comparar já logo na escola, né? Porque a gente, quando começa a olhar, fala assim, por que o pai do meu amiguinho vem de carro e o meu pai vem a pé? Por que aquele amiguinho foi final do ano para Disney e a minha família não foi viajar, né? Aliás, que começa chato, a se perguntar. que triste que está a nossa sociedade com as redes sociais. Muita comparação. Muita comparação. Até quem não tinha esse hábito começou a ter. E alarmante o número de suicídios. E você falou, né? das crianças, né? Outro dia veio o Léo Freiman aqui, ele deu um exemplo que eu achei incrível. As crianças, elas agora reclamam com os pais. Ai, a gente vai para Miami de novo, porque meu amigo foi para Tanzânia, foi para o Egito, para Tailândia, né? E fica essa loucura. E é como se a vida fosse uma comparação e eu tenho que ser sempre mais que o outro. Na verdade, a gente precisa ser só a gente. Porque ser você já é tão bacana, ser você já é tão bonito, ser você já é o máximo. Agora, quando eu olho para o outro e me comparo, eu me enfraqueço. Ou tem uma coisa mais triste da comparação. Quando eu olho para o outro, eu acho que eu sou superior, né? E aí você fica se achando. Comparação sempre destrói o outro. E quando você se acha... Eu tenho uma frase que eu li, eu achei máximo. Quando você se acha muito, sobra. E tudo que sobra... Descarta, né? Então é bom a gente é verdade. É bom a gente ficar ali no nosso tamanho mesmo. Deixa eu ver as perguntas que já chegaram. Primeira, boa tarde. Quero saber como lidar com uma pessoa que está com coração de rancor, magoado por traição da irmã. Ele está ficando doente por causa disso, não escuta conselho de ninguém, acusa todo mundo, já não sei o que fazer, faço oração todos os dias, peço para Nossa Senhora limpar o coração dele, libertar ele disso, sou devota do Divino Pai Eterno, ela está bem angustiada. Sim, sabe que eu me veio agora, você lendo a história deles, me veio uma coisa interessante. Será que ele quer sair dessa dor? Porque me parece que, sabe aquela coisa, a minha irmã me traiu, a minha irmã, sabe o chicote mental, chicote emocional? Começa a revisitar a tua mente e
não dá muita atenção para isso. Porque você está muito angustiada, né? E ele está magoado. Os dois estão num ciclo de negatividade dentro da sua casa. Quando ele vier falar de novo da irmã, você diz assim, olha, vamos combinar uma coisa? Eu já ouvi você, já entendi tudo, mas vamos colocar um ponto final a partir de agora? Se você quiser novamente falar sobre isso, vamos falar como resolver essa situação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E se ela for a irmã e ela estiver super incomodada porque ela já pediu perdão, porque ela reza todos os dias, porque ela queria fazer as pazes e ele continua muito magoado? Como é que ela lida com isso? A gente pode perdoar o outro, mas a gente não pode obrigar o outro a perdoar a gente, né? Por isso que o perdão é algo que a gente dá para o outro, mas quem é beneficiado é você. Então, quando você perdoa, não é porque você esqueceu simplesmente daquilo, mas você curou aquela ferida que estava ali aberta, né? Quando você sente que fez o mal para alguém, mal entre aspas, né? Quando você fez alguma situação que o outro não esperava, peça perdão, mas sinta que você fez a sua parte e dê o tempo do outro também. O tempo de cada pessoa, o tempo mental, o tempo emocional, o tempo até espiritual da outra pessoa é muito diferente do nosso. Então, às vezes, ele precisa de um tempo maior até para sair fora da situação, olhar de fora, sentir como é lá fora, porque às vezes machuca tanto porque vai de encontro com as expectativas que ele tinha da irmã. Eu jamais esperava isso de você. E, de novo, pega o chicote para se bater naquilo. Mas ela já fez a parte dela, fez aquilo que não foi legal, pediu perdão também, fez a parte legal. Agora, dá um tempo. Sai de cena um pouquinho. Às vezes, sair de cena é importante. Dá um passo para trás, um pouquinho, para depois pegar um impulso. Legal. Alice de Monte Alto, aqui no estado de São Paulo, ela fala, me separei há 5 anos e não consegui ninguém, nem para dançar em baile. O que eu vou por quê? Que eu vou por... não consegue dançar em nenhum baile que ela vai. Ela quer saber por quê. Às vezes penso que... Será que sou tão feia? É interessante que ela fala assim, eu separei há 5 anos e ainda não consegui ninguém. É como se conseguir alguém fosse uma prova para quem está lá atrás. Olha se o fato de você querer um namorado, querer um marido novo, é como se você estivesse provando para o seu marido, separei, mas já tem outro aqui, tá vendo? Quando você vai muito na ânsia, vai lá pro baile e aí quer pegar a pessoa, você corre muito risco para pegar a pessoa para dançar ou para pôr a pessoa dentro da tua vida de ir pro desespero. Sim. O mais gostoso da vida é aprender a dançar com você mesma, né? Aprenda a dançar com você, se sinta feliz dançando com você, e o outro vai chegar para compartilhar essa felicidade, não para te fazer feliz. Por isso que quando chegar um homem e falar assim, vou te fazer feliz, você já fala assim, desculpa, mas eu já venho feliz de casa. É isso aí. E daí vocês vão compartilhar juntos essa dança. E Alice, assim, pra gente ser amada, a gente tem que se amar. Então, é legal você trabalhar essa autoestima. Lê o livro do William, Autoestima Blindada, tá aqui. Porque você precisa cultivar esse amor próprio. Você vai ser amada assim. E a nossa melhor companhia é a gente mesmo, como o William falou. Quando ela fala assim, será que eu estou feia? Faça uma pergunta para você. Se olhe no espelho e veja o que você vê. Porque eu vou te contar um segredo. Como você vê, os outros também vão enxergar você assim. Porque as pessoas não veem essa casca que vem a tua energia. Então, olha lá e veja. Porque você tem que se gostar, né? Próxima pergunta. Boa tarde, eu sou casada, já fui bastante traída, mas eu continuo com meu marido. E eu tenho muita mágoa. Qualquer briguinha eu jogo na cara dele. Eu queria um conselho de como parar. Eu gosto muito dele. A gente tem 2 filhos e eu não quero me separar. Olha, o mais importante do que gostar dele é primeiro gostar dela. Então, se essa é uma situação muito difícil em que ela já conversou e ela não consegue perdoar, ela precisa revisitar o interior dela e ver se ela consegue continuar com essa situação. Às vezes, eu não sei porque ela não dá muitos detalhes. Eu não sei se ela foi traída, descobriu e falou. Acho que sim, porque ela falou que joga na cara, né? E se ele mudou essa situação dele, né? Nesse momento aí. O importante é haver uma comunicação. O porquê que isso aconteceu? Aconteceu um alarme aí dentro. Sou um alarme de incêndio, tem alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa errada, está a hora de se reunir, se revisitar e revisitar o relacionamento. Interessante, muitas pessoas com problema de traição dentro dos relacionamentos não sabem se devem sair, né? Não pode colocar a culpa nos filhos. Eu não vou sair por causa dos meus filhos. Olha para você, se coloque. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, você é mulher. Você de maneira
maneira alguma pode ser violentada dentro do seu sistema de ser mulher, né? Ninguém é obrigado a aceitar uma situação, mas você precisa falar sobre isso, conversar sobre isso, não jogar na cara o que ele fez, mas conversar como você se sente diante da situação que aconteceu. Agora, você vai estar falando sobre você. Sim, eu acho, William, que numa situação como essa, primeiro que não tem culpado, mas os dois têm responsabilidade, né, em relação ao casamento. Eu acho que também é uma oportunidade de abrir esse diálogo com maturidade para, de repente, vocês pensarem, será que a nossa relação pode melhorar? Será que eu estou dando brecha para alguma coisa? Será que está faltando alguma coisa na nossa relação? Talvez você esteja se sentindo bem abastecida, mas talvez ele não. Será que você está comunicando o quanto você ama? Será que você está amando do jeito que ele se sinta amado? Então, acho que é importante aproveitar esse momento para abrir esse diálogo franco, né? É muito importante as mulheres, muitas mulheres estão nos assistindo nesse momento. É muito importante você, mulher, prestar atenção se você não trata o seu marido como você trata os seus filhos. Porque sem perceber você começa a ter essas atitudes e começa a tratar o homem como você trata os filhos. Colocou a roupa, pegou o guarda-chuva, já comeu, você está tratando... Às vezes trata igualzinho, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque ele é o teu marido, ele é teu esposo, ele não é o seu filho. Você precisa tratá-lo como marido, como esposo. E não estou dizendo que a culpa é sua, tá? De maneira alguma. É como a Cláudia disse, dentro de um relacionamento você existem responsabilidade, é uma gangorra. Agora, olha essa gangorra vibracional do relacionamento, o que está acontecendo? Porque diante do meu hábito, da minha maneira de agir, é que eu crio um campo para que as coisas aconteçam. Né? E olha, eu ainda falo mais, conversa, se você decidir perdoar, perdoa. Isso. E perdoar não é esquecer, mas é perdoar, curar. deixar esse pensamento para lá e... cria na sua casa um ambiente tão gostoso, porque casamento é um pacote, né? Eu sou casada há 28 anos, só posso falar isso pra você. É um pacote de coisas. Cria um ambiente gostoso, de convívio familiar gostoso, de amigos, de momentos de alegria, para que esse marido fale, puxa vida, esse pacote aqui eu não quero perder. E você de vez em quando fala para ele, puxa, olha que gostoso, olha como a nossa família tá linda, não vamos colocar isso em risco, Tira né? um Vamos tempo pro cuidar casal. disso. Então, de vez em quando você fala assim, sem ser jogar na cara. Fala, ó, não vamos deixar nada acontecer para estragar isso, né? Então, curta a tua casa e cuida do teu casamento. Ah, nosso tempo acabou? Não gostei. Como passa rápido, né? Não gostei, tinha que ter aqui mais, né? Uma tarde toda com William Sanches. Deixa eu mostrar seu livro. Autoestima Blindada. Olha que livro maravilhoso, gente. Autoestima Em Blindada. todas as livrarias do país, é só procurar. Chegou na livraria, não achou? Pergunta, né? Tem tudo que a gente conversou hoje e mais, né? mais. Como trabalhar a autoestima. E me acha no Instagram também, Cláudia. É o William Sanches Oficial. No Instagram tem muitas dicas diárias, vídeos motivacionais. William Sanches Oficial no Instagram e no YouTube também o William Sanches. Dá pra assistir bastante coisa lá. Vai lá porque você vai aprender cada vez mais com ele, como eu aprendo sempre. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima, Até a viu? próxima. Que seja Bom, mais rápido. Muito bom. Vem cá, minha gente. Eu sempre falo de cuidados pessoais, eu falo da nossa responsabilidade com a gente mesma, né? E eu falo pra você que é importante você se cuidar, porque quando a gente se ama, a gente é amado. Mas quem se ama, se cuida. Então, cuide-se.